voltando a falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Fonte o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Wilson Rascovitch. Doutor Wilson, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Cismar. Obrigado. Bom, essa novela não é de hoje, tivemos greve, no ano passado, e eu pergunto ao senhor, quais são os direitos do consumidor, das pessoas que precisam utilizar os serviços das agências bancárias nesse tipo de situação? Bom, infelizmente não é das melhores, O consumidor, nesse caso, vai ser muito prejudicado, já que a orientação é que o consumidor faça o pagamento, procure o credor, nesse caso, e o fornecedor, e faça o pagamento. Mesmo estando em greve, o consumidor não vai poder utilizar essa greve para não fazer o pagamento. Então, é quando nós orientamos que ele entre em contato com o fornecedor, tente fazer o pagamento através de internet, através de casas lotéricas, através de caixas eletrônicos, mas não fique sem pagar. Então, eu queria saber a opinião do senhor com relação a canais alternativos. Eu conheço muita gente que não, por exemplo, não gosta de utilizar o serviço de internet. Apesar da legislação dizer que se houver algum tipo de craqueamento nessa conta é reembolsado, eu me incluo, eu não gosto de usar o internet bank. A legislação não acaba sendo um pouco injusta, já que existe uma greve nacional, pelo menos que estão aí 19 estados, e os bancos acabam não sendo responsabilizados de uma forma ou de outra, e o consumidor tem que se virar com esses canais alternativos. Isso não é injusto, não? Entendo que sim, totalmente injusto. Agora, o problema é que, pela lei, eles teriam que manter 30% dos funcionários. No início, toda a greve vai ser isso, ele sempre mantém. Tanto que aí você vai conseguir fazer saques através dos caixas eletrônicos, vai fazer depósitos, a compensação vai existir. Ocorre que na segunda semana eles já começam a tirar isso do consumidor. E quem sai prejudicado é o consumidor. E é onde que acaba muitas vezes o próprio consumidor forçando também os banqueiros a realizar esse acordo, já que a população vai sair prejudicada e também a falta de circulação de dinheiro. Mas, infelizmente, a orientação, e hoje não tem nada que ampare o consumidor com relação a essas parcelas, é onde então ele deve fazer o pagamento. A única opção que ele vai ter é quando o fornecedor se nega a fazer o recebimento. Muitas vezes ele tem um carnê, não consegue pagar pela internet, ele vai no estabelecimento e ele se nega a receber, falando que tem que ser pago pelo banco. Aí sim a orientação é que ele vá no PROCON, faça uma reclamação ou no VaptVupt, para que assim ele possa depois ter isenção de juros e correção monetária. Quando eu perguntei para o senhor com relação à injustiça dos canais alternativos, você acaba fazendo uma transferência daqui, um débito para lá, um TED para cá, e às vezes é tarifado você faz uma transferência para outra conta sua, entre outras coisas. Quais são os cuidados na hora de utilizar os canais alternativos? Bom, com relação a, muitas vezes até acessar o site, uma das orientações que nós sempre colocamos é que você não coloque a senha já na primeira tentativa, coloque o número errado. Que se der for um site fantasma, isso ele vai aceitar, quer dizer, então se você está num site falso. Então é interessante sempre verificar também na tela se tem o cadeadinho, para verificar se aquele site é o correto. E, logicamente, como você falou no início, o consumidor não pode fazer o pagamento, porque se existir a clonagem disso daí, o Código de Defesa do Consumidor está aí para protegê-lo. Ele pode depois ingressar com uma ação pedindo indenização em relação a essa parte de clonagem aí do site, muitas vezes ocorrendo débitos indevidamente, pagamentos indevidos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, doutor Wilson. Nós temos uma situação em que os trabalhadores estão satisfeitos, pelo menos os sindicatos dizem isso, e as instituições elas estão de uma maneira ou de outra deixando de prestar um ou vários serviços, dependendo da agência, todos os serviços. Mediante essa situação de greve, o cidadão, o consumidor, ele pode registrar uma reclamação junto ao PROCON, ao IBDEC, ou até mesmo ir à justiça contra os bancos pelo não atendimento, mesmo para os canais alternativos? Não, nesse caso não. Só o que nós orientamos sempre
é com relação, que agora no começo está tudo calmo ainda, né? Mas muitas vezes na segunda semana já começa, os grevistas já começam a fazer piquetes em frente às agências. E caso isso ocorra, é interessante que aquele consumidor que se sentir lesado, que ele chame a polícia e faça aí sim um boletim de ocorrência, porque ele está sendo impedido de ir e vir, ou seja, de fazer a utilização daquele serviço que aquele banco deveria fazer. A utilização muitas vezes de depósito ou de saque naquela agência bancária. Então, caso isso ocorra, aí sim ele pode fazer um boletim de ocorrência e também chamar a polícia. Importante isso aí. Eu agradeço a participação do presidente do IBDF Goiás, Wilson Rascovitch. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, senhor. Eu que agradeço pelo convite.